Olá, esse é o canal Conversa de Violonista e meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês a respeito dos 24 estudos do Opus 35 de Fernando Sor. Essa obra, eu tenho me debruçado muito sobre ela porque faz um certo tempo que eu tenho pensado nesse caderno de composições do Sor como algo extremamente importante para a manutenção da técnica e para o desenvolvimento da musicalidade e da técnica também, de estudantes, desde a iniciação, talvez não tão iniciantes assim, mas até as portas do nível médio. Aqui nós temos um conjunto de obras pensadas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da técnica e da musicalidade. Muito pouca coisa se fala a respeito da abordagem musical de Fernando Sor. Essa é uma das razões pelas quais eu tenho me dedicado mais a falar sobre essas peças. Quer dizer, a parte do repertório comentado do canal, né, tem sido, nas últimas semanas, muito em torno desta obra. Tá? Eu deixo aqui a página de rosto dos estudos para vocês sempre terem uma ideia de qual edição que eu estou utilizando. Eu utilizo sempre a edição original, que é a edição através da qual a gente pode discutir os dedilhados originais do Fernando Sor. E, enfim, o objetivo disso é tentar enriquecer um pouco a experiência de vocês com esta obra, e tanto para estudantes por conta própria, quanto para professores, porque muitas vezes os professores não sabem muito bem o que fazer com uma obra dessas. Tudo bem, nós temos aqui algumas melodias interessantes, alguns estudos que são mais ou menos explícitos em relação à técnica que eles estão procurando desenvolver, mas é preciso um olhar um pouquinho mais atento, um pouco mais acurado em cima do que são realmente essas obras e de quais tópicos técnicos e musicais é possível desenvolver através do uso desses estudos. Tá? Eu pretendia falar um pouco hoje sobre o estudo número 1, que curiosamente não é o primeiro que eu abordei. O primeiro estudo do qual eu falei, do Opus 35, foi, se não me engano, acho que o número 8. Depois eu falei sobre o número 9. Ou primeiro foi o 9, depois foi o 8, alguma coisa assim. Eu não estou seguindo a ordem cronológica justamente porque, às vezes, um estudo mais complexo tecnicamente é mais simples do ponto de vista da informação musical. E um estudo mais simples tecnicamente é mais complexo do ponto de vista das informações musicais. Esse é precisamente o caso do estudo número 1 do Opus 35. Emílio Pujol, na sua biografia de Francisco Tárrega, ele fala uma coisa bastante interessante, muito generosa e muito, eu acho assim, uma forma bonita como ele coloca a contribuição do grande Miguel Leubé, que foi colega dele na escola de Tárrega, vamos dizer assim. Tárrega teve 2 discípulos, quer dizer, teve mais que isso, temos também Josefina Robledo, que não podemos esquecer, mas 2 dos seus discípulos mais conhecidos, que mais difundiram a escola de Tárrega, foram Emílio Pujol e Miguel Leubé. O Emílio Pujol foi o violonista mais teórico, vamos por assim dizer. Ele escreveu um caderno, um grande tratado em 4 volumes sobre técnica de violão, e escreveu também uma biografia muito importante sobre uma biografia de Francisco Tárrega, uma biografia fundamental para conhecer o trabalho do mestre. Nesta biografia, Emílio Pujol faz uma espécie de comparação entre o estilo de Tárrega e o estilo de Miguel Leubé. O Leubé era o mais concertista de todos, vamos dizer assim. Ele escreveu muito pouco material teórico e se dedicou mais à atividade de concertos. Ele era um concertista internacional, que viajou muito tocando, tocava um repertório extremamente amplo, de alto grau de virtuosismo. E era um grande modelo prático dos princípios dos princípios que Tárrega tinha desenvolvido durante toda a sua vida. O comentário de Pujol a respeito da comparação entre esses dois era o seguinte: enquanto Tárrega buscava uma sonoridade profunda, variada, que pudesse evocar uma quantidade muito grande de timbres e que fazia o violão soar como uma pequena orquestra, o Miguel Leubé foi um grande discípulo de Tárrega, um grande modelo da eficiência dos seus ensinamentos, mas que foi por um caminho diferente. Ele procurava uma sonoridade mais robusta, mais encorpada, mais unificada e, portanto, numa tentativa de construir um violão que se assemelhasse mais a um quarteto de cordas do que a uma orquestra sinfônica. Eu acho genial esse comentário por algumas razões que eu vou tentar explicar aqui. A primeira delas é que, mencionando o quarteto de cordas e a orquestra sinfônica, o Emílio Pujol está delimitando um território de disputa simbólica de toda a música do século XIX e do começo do século XX. O quarteto de cordas seria o gênero
mais cerebral por excelência. É para o quarteto de cordas que Beethoven escreveu as suas especulações musicais mais complexas. É o quarteto de cordas que tem essa ideia de reunião de especialistas, né? A gente tem que se lembrar que o quarteto de cordas nasceu de uma reunião entre Mozart, Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, o pai dele, Leopold Mozart, e Dittersdorf, aparentemente, um contrabaixista que tocava a linha do violoncelo. Leopold Mozart ficava com o primeiro violino, Joseph Haydn tocava o segundo violino e Mozart tocava a parte da viola. Vocês imaginem essa reunião, né? Nós temos praticamente toda a escola de Viena especulando forma, harmonia, textura dentro de um gênero a 4 partes, utilizando então esses instrumentos que tentam imitar de alguma maneira o quarteto vocal. É a partir dessa atmosfera, desse território que surgiu isso que a gente chama de estilo vienense. É de se imaginar que para esse meio instrumental, o quarteto de cordas, tivessem sido escritas as coisas mais audaciosas e mais impressionantes de todo o século XIX. No caso da orquestra sinfônica, nós temos um meio muito mais eloquente, que atinge um público muito maior, que visa também uma aplicação à ópera, que era quase que um gênero popular no final do século XIX e começo do século XX, e, portanto, um meio instrumental que visava o brilho e a grandiloquência. Por essa comparação, Pujol não está querendo fazer nenhuma atribuição de valor ou de caráter, nem a Tárrega, nem a Leobé. Ele só está dizendo que o caminho natural de Miguel Leobé foi a busca por um pensamento mais cerebral, mais racional e mais comedido, mais econômico. É muito interessante observar que os instrumentos que Miguel Leobé e Tárrega utilizavam eram basicamente os mesmos. Só que com o Leobé aconteceu uma coisa interessante. Leobé utilizava tanto os violões Torres, que Tárrega também utilizava, quanto os violões Hauser, que são um passo mais contemporâneo, vamos dizer, mais moderno em relação à luteria do instrumento. A gente pode resumir a construção de Hauser de uma forma muito simples. Existe aqui, debaixo do cavalete, uma placa que eles chamam de underplate, quer dizer, a plaquinha embaixo do cavalete, que tem uma função de unificar de maneira geral assim, o som de cada uma das cordas do violão. Então a gente tende a ter um som um pouco mais coeso. Não existia essa plaquinha, né, nos violões Torres. E isso significa que é mais difícil controlar a igualdade sonora entre as 6 cordas. Pois bem, ingenuidade nossa querer resumir um grande artista a essa característica X ou essa característica Y. São escolhas que os artistas precisam fazer e os instrumentos ajudam ou atrapalham, quer dizer, tornam mais fácil ou mais difícil, mais próximo ou mais distante a aquisição dessas determinadas habilidades. Quando nós olhamos para o estudo número 1 do Opus 35 do SOR, nós vamos encontrar uma peça escrita em 3 partes, a seção A, a seção B e a seção A, que vai ser uma repetição quase idêntica, vai ser quase como um retorno da seção A, quer dizer, A, B, A linha, né? Formalmente é assim que a gente entende esse estudo. E elas têm uma proposta acústica totalmente diferente, que expressa exatamente essa diferença que Emílio Pujol marca entre Tárrega e Leobé. Vamos tentar explicar como que isso funciona. Todo mundo é capaz de pegar, né, essa peça e dar uma dedilhada, né, e entender como que ela funciona, né? Depois eu toco a seção B, mas nessa seção A, o que está bem evidente aqui é uma melodia que tem um alcance de tessitura muito amplo. Ele sai desse Dó, desce para o Sol, terceira corda solta, segunda linha suplementar da clave de Sol e vai até o Sol agudo uma oitava acima. Poucas são as melodias que têm a incumbência de definir um tema, de definir um caráter, de definir o início de uma música, que tem uma tessitura tão ampla. Se vocês pegarem mesmo um dos estudos mais românticos de SOR, que é o estudo Opus 6, número 11, nós vamos encontrar uma melodia muito mais estrita do ponto de vista da tessitura. Vocês podem olhar aí no caderno de música de vocês, ou nos temas das sinfonias de Haydn, os temas das sinfonias de Beethoven, os temas das sonatas para piano. Todas elas tendem a ter uma tessitura um pouco mais reduzida.
Quando a gente acha uma melodia que tem uma tessitura de mais de uma oitava, é preciso que a gente preste atenção que existe algo ali que tem que ser dito. O Sor está dizendo pra gente o seguinte: você vai tocar uma melodia que tem a primeira nota na segunda corda, a segunda nota na terceira corda, voltamos para a segunda, vamos à primeira, que é uma corda diferente, e a primeira corda tocada numa nota relativamente aguda. Ora, todas essas notas precisam fazer parte de um mesmo contexto. Tá? Então, eu não posso tocar isso como se fosse simplesmente um arpejo. Se tiver afinado, é melhor ainda, né? Eu não posso tocar essas notas como se fosse simplesmente um arpejo e isso não tivesse um significado melódico. Então, ele é um estudo muito bom para a gente ouvir a passagem entre uma nota e a outra. Se eu escuto isso como uma melodia, seria preferível que eu cantasse essa melodia para tomar as minhas decisões em relação à intensidade. Mas eu percebo que o segundo dó não precisa ser tocado tão forte quanto o primeiro. O primeiro é afirmativo, né? Mas o segundo dó ele tem que ser tocado mais suave. Então, estudantes e professores, atentem para isso. O primeiro compasso do estudo Opus 35, número 1, vai exigir de vocês que vocês toquem duas notas iguais com intensidades diferentes. Então, a primeira forte e a segunda um pouco mais suave. A primeira corda, na comparação com a segunda, ela vai parecer um pouco mais brilhante. É exatamente disso que a gente precisa. A gente precisa de um som um pouco mais brilhante para impulsionar a gente para o ponto culminante da frase, que vai ser a cabeça do segundo compasso. O sol agudo. Né? Não é preciso fazer muita coisa para que a gente escute esse arco. Né? Não é preciso fazer muito esforço para que essa frase tenha essa direção, né, rumo ao primeiro tempo do segundo compasso. Esse é o primeiro gesto, vamos dizer assim, desse estudo. Né? Daí a gente vem para a tonalidade da subdominante. Aqui nesse momento é preciso que a gente decida se esse Sol, Fá, Mi, são todas essas notas parte da linha melódica do baixo, ou se o Sol é ainda o final da linha melódica do soprano. Então a gente tem... Pela escrita, o Sol deixa isso muito ambíguo, porque o Sol, terceira corda solta, aparece com haste dupla. Então ele está deliberadamente deixando aberta a possibilidade de a gente entender esse estudo assim. Quer dizer, a melodia acabou aqui no Ré. Esse Sol é outra voz, é a voz do baixo. Tá? E posso entender esse compasso também assim. Quer dizer, Si, Ré, Sol, né? E o baixo, a linha do baixo começa então no Fá e não no Sol. Essas duas possibilidades estão dadas. O que eu não posso fazer é tocar isso sem escolher qual delas eu vou seguir. Né? Daí tem, como isso é um período, isso vai se repetir, a primeira frase vai se repetir, até uma conclusão ali no compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? No compasso 8 a gente tem a conclusão dessa frase. Tá certo? Bom, até aí o problema está muito claramente delimitado. Né? A gente precisa saber tocar uma melodia cujas notas passam de uma corda para outra, com um mínimo de coerência timbrística. O que seria muito ruim numa peça como essa seria a gente ouvir isso aqui. Eu estou exagerando um pouco, mas é aquela coisa de cada nota tem um timbre diferente. Isso é uma incoerência e é um excesso de informação numa situação em que eu precisaria de mais unidade. Tá? Bom, chegamos na seção B, a gente encontra aqui uma textura composicional completamente diferente. A gente vê como é. Na verdade, o nosso panorama aqui mudou completamente. Agora a gente tem uma melodia que não é em semínimas, essa melodia é em mínimas, né? Abaixo da qual está sendo intercalada no tempo a nota Sol, que aqui está colocado como uma nota pedal. Então, Ré, Mi, Ré, a melodia é isso. Ela não é Ré, Sol, Mi, Sol, Ré. Então eu não posso tocar essa nota Sol tão forte quanto a nota da melodia. Porque eu estou fazendo, se eu tocar dessa maneira, eu estou dizendo para todo mundo que eu não fiz uma seleção de que notas são importantes a partir de uma análise. Eu estou dizendo para as pessoas que eu não entendi a música. Se eu digo o contrário, quer dizer, a nota Ré bem proeminente, bem destacada,
e a nota Sol bem suave. Eu já falei isso em vários vídeos de formas de treinamento que a gente tem para fazer com que a mão direita desenvolva essa sensibilidade, né? De tocar uma nota com muito pouca intensidade para que a gente continue escutando a nota que já está morrendo, né? Foi tocada lá atrás, já está morrendo, mas é a nota da melodia, então ela tem que continuar chamando a atenção. Então, aqui, quando eu fizer 1, 2, 3, nesse tempo 3, eu tenho que ainda ouvir o Ré mais sonoro do que o Sol que eu acabei de tocar. Tá, o Ré aqui. Eu não sei se o microfone capta essa sutileza, mas é necessário que o Ré continue soando forte no momento em que eu toquei a nota Sol. Né? Então o Sol tem que ser bem suave. Mi, nota da melodia, toco forte. Sol, nota de acompanhamento, toco suave. E aí eu tenho essa textura em 3 vozes. Mesma coisa. O pessoal que estiver mais atento, se o microfone captou bem, a nota pedal cresce ao longo da frase, ajudando a construir uma textura um pouco mais densa e fazer com que esse crescendo seja mais audível, seja mais notado, seja percebido com mais facilidade. Até um ouvinte desatento pode perceber, né, que houve um crescendo ali naquela frase. Se quiserem, volte aí o trecho do vídeo para checar isso. Tá? Essa textura vai continuar ali ao longo da peça, na segunda parte da seção B, que é... Seria um crime se eu tocasse todas essas notas iguais, como se a melodia fosse tiroriroriroriroriroriro. Ninguém canta assim, né? Taram, tiram, taram, ti. Certo? Se vai repetir exatamente igual, é bom fazer um contraste de dinâmica ou de timbre, aí vocês decidem. É uma questão um pouco menor, que eu acho que a gente pode resolver de várias maneiras diferentes. Quando a gente está muito acostumado a ouvir o repertório do classicismo vienense, que é onde o Sor é a fonte principal do Fernando Sor, é o classicismo vienense, a música de Mozart e de Haydn. Não tanto Beethoven, a gente pode falar sobre isso num outro vídeo, tá? Mas é importante a gente tentar dissociar um pouco a música de Fernando Sor da influência beethoveniana. Mas Haydn e Mozart eram compositores que a gente tem documentado que ele conhecia a obra desses compositores muito bem. Não conheceu pessoalmente, mas conhecia muito bem a obra deles. Para quem está acostumado a ouvir esse repertório, nem sempre frases iguais são repetidas em dinâmicas diferentes. Tá? Às vezes a ideia da repetição é realmente reafirmar a ideia, especialmente num estudo tão pequeno quanto este, que tem um enunciado muito direto, né, e muito denso, muito condensado. Mas fica a critério de vocês. Eu gostaria de ouvir isso com a repetição numa dinâmica mais suave, para que o retorno do tema fosse visto como uma explosão de alegria, de volta ao tema principal, de um retorno de uma coisa que a gente está esperando muito. Né? Então, a repetição, ou piano ou metálico, não sei. O importante é a gente ter essa empolgação para fazer a volta da frase inicial. Né? Atenção, como diz Carl Philipp Emanuel Bach no seu tratado A Arte de Tocar Teclado, se eu não quero ouvir uma dissonância, eu não escrevo essa dissonância. Então, quando existe uma dissonância como essa, Fá, Mi, uma dissonância extremamente dura, é importante a gente esperar um tempo para que essa dissonância entre nos ouvidos, incomode, perturbe, crie essa oscilação na força, vamos dizer, e resolva depois nessa consonância Fá-Ré, que é uma coisa que só vai acontecer depois da nota Lá. De onde a gente deduz que a nota Lá precisa continuar soando. A resolução da dissonância acontece da nota Mi para a nota Ré, sobre a nota Fá que está no baixo. Então esse Lá aparece para completar a harmonia, completar o acorde. É quase como se ele quisesse encaixar uma por uma as pedras de uma construção que é o acorde de segundo grau, esse Fá com sexta, ou se quiserem um Ré menor com baixo em Fá. Esse é o rubato analítico, tá? Aquela esperadinha, né? Aquele tempo um pouco maior que a gente dá para uma nota, que tem uma razão analítica.
Ele não tem uma razão subjetiva, uma razão retórica, uma razão sentimental. Fala, eu sinto que esse rubato tem que ficar aqui. Ok, mas o que tem ali naquele momento, naquele lugar da partitura, naquele momento da peça, o que existe ali que o rubato pode contribuir para que seja escutado, né? Nesse caso, eu acho que o único momento em que a gente realmente precisa de um rubato pronunciado, né, de uma respiração um pouco mais paciente, né, se estaciona ali nesse Mi que está fazendo a dissonância com o Fá e depois volta o tempo como vinha sendo estabelecido antes. Tá? Que a gente pode deduzir daqui desse tipo de análise? Que a gente tem uma primeira frase nesse estudo, que é uma melodia que passa por várias cordas, a gente tem que buscar a unidade dessa melodia. E uma segunda parte, onde nós temos funções diferentes para segmentos melódicos que estão em cordas diferentes. Quer dizer, a nota Sol, o pedal, ela está na terceira corda, que é uma corda mais apagada, mas essa é uma voz que tem só mais apagada mesmo. Aqui nós estamos diante do violão orquestra. Na primeira frase, a gente estava diante do violão quarteto de cordas, que a gente tem que buscar a homogeneidade entre as notas tocadas em diferentes cordas. Para quem está acostumado a estudar com o livro do Henrique Pinto, Iniciação ao Violão, Bicho Maria, tem um monte de coisa aqui na estante que eu vou estudando, as coisas vão ficando meio desorganizadas. Mas todo mundo conhece essa obra, né? O Iniciação ao Violão do Henrique Pinto é provavelmente um dos livros de iniciação ao violão mais vendidos de todos os tempos. Eu estudei com esse livro também, ele está completamente desencadernado já de tanto uso, mas a gente vê ali na página 36 uma peça que todo mundo andou tocando por aí, que é uma obra retirada do método Opus 59 do Matteo Carcassi. Interessante que o Henrique não escreve isso aqui, ele simplesmente vai andantino, que é uma indicação de andamento, não é o nome de uma peça, e coloca o nome do autor. Mas essa peça está no Opus 59 do Matteo Carcassi. Se vocês comprarem o método do Carcassi, vocês vão ver várias peças como essa, muito úteis, tá? E que tem também fornece aí um campo de trabalho maravilhoso para vocês que querem dominar bem o violão. Então, método Opus 59 do Matteo Carcassi. Essa peça é assim. É um exemplo muito contundente dessa habilidade que aparentemente os compositores e professores do período clássico tinham muita clareza que era necessário ser desenvolvida. É essa ideia de que você não pode tocar todas as notas do mesmo jeito, você tem que desenvolver uma capacidade analítica para perceber a partir da partitura quais dessas notas são importantes e uma sensibilidade digital para conseguir obter de cada uma das notas, de cada um dos dedos, de cada uma das cordas, o efeito correspondente. Curiosamente, esse desenho, né, da nota Sol, terceira corda solta, como nota pedal, vai se repetir em outras peças também. No próprio estudo número 2 do Opus 35 do Sor, existe uma passagem aqui em que esse tema, esse assunto, na verdade, esse assunto retorna. No livro de Iniciação ao Violão, do Henrique Pinto, a intenção do autor foi apresentar um grande resumo da escola do Isaías Sávio. O Isaías Sávio foi um violonista, ele foi professor do Henrique Pinto, pelo que me consta, os dois tiveram um contato. E o Henrique Pinto acabou sucedendo o Isaías Sávio na direção da publicação de violão da editora Record, né? E isto foi o que fez com que o Henrique Pinto tivesse realmente uma capacidade de difusão das suas obras muito grande. Um outro fator que ajudou a difusão dessas obras é justamente a concisão e a simplicidade do método. Então, o Henrique Pinto ele não fez um livro, assim, um conjunto de cadernos em 7 volumes, com 80 peças cada, como foi o caso do Sávio. O Sávio fez um compêndio de praticamente tudo que foi escrito para violão. O Henrique Pinto pegou algumas dessas peças mais representativas e apresentou como se fosse uma amostra nos seus livros Iniciação ao Violão, Curso Progressivo de Violão e Iniciação ao Violão, volume 2. É como se o Henrique Pinto estivesse fazendo pílulas, vamos dizer assim, ou Nutellas, né, dessa grande raiz que foi a publicação do Isaías Sávio. Hoje nós temos vídeos raiz, né, de meia hora, como são desse vídeo que vocês estão assistindo aqui, e os vídeos Nutella, que são aqueles vídeos que vocês estão vendo no Instagram e no Facebook, são extraídos ali 2 minutos, 1 minuto, com um sentido completo, né, mas que tem esse objetivo de oferecer amostras para que as pessoas consigam, porque a gente, na verdade, que o canal consiga chegar nas pessoas, né, as pessoas tenham informações a respeito desse canal. O Henrique Pinto fez mais ou menos isso com a obra do Isaías Sávio. É interessante a gente observar que os opus foram omitidos no livro do Henrique Pinto. Tá?
É possível hoje fazer um mapeamento completo de onde saíram essas peças, é muito fácil a gente obter isso, talvez eu faça um vídeo a respeito disso mais para frente, mas eu acho que é muito importante a gente partir do seguinte: se é Ferdinando Carulli escreveu quase todas as suas peças no seu tratado. Fernando Sor, idem. Dionísio Aguado, idem. Matteo Carcassi, idem. Então é só vocês baixarem na internet esses tratados que vocês vão se surpreender com a quantidade de peças parecidas, com o mesmo nível e mesmo tipo de dificuldade técnica que vocês vão encontrar nesses métodos. Tá? O Henrique Pinto precisava apresentar apenas uma amostra. Então, nesse assunto de separar a melodia de nota pedal, o Henrique Pinto usou basicamente quase que só a obra do Matteo Carcassi. No assunto de tratar uma melodia correndo por todas as cordas, aí ele teve que usar o pouco andante do Napoleão Coste. Que está na página 34. Não vou continuar tocando isso tudo, todo mundo conhece isso, mas é uma situação em que você encontra uma única melodia que vai migrando de corda em corda. Tá? Depois ele coloca do Antônio Cano, um andantino que segue essa mesma ideia, de uma melodia que passa por várias cordas, e finalmente o andantino do Matteo Carcassi, na página 36, requisita do violonista o desenvolvimento dessa habilidade de separar vozes, que vai ser fundamental na execução de obras complexas, do ponto de vista da relação de melodia do acompanhamento, e fugas, e também as peças polifônicas de Luiz Narvaez. Eu acho muito bonito a gente dar uma mergulhada no panorama do repertório clássico do violão. E essa explanação breve que eu fiz a respeito do Opus 35, do Fernando Sor, evidencia essas habilidades a serem desenvolvidas. Deveria ser crime tocar o andantino do Matteo Carcassi, que o Henrique Pinto editou, sem ter passado também pelo estudo número 1 do Opus 35 do Sor. Porque são estudos complementares. São estudos que evocam essa habilidade que o Emílio Pujol resumiu muito bem quando ele falou de Liobé e de Tárrega. E aqui, para fechar esse vídeo, eu vou deixar vocês com uma breve reflexão. Será que Liobé e Tárrega podem ser resumidos assim de maneira tão quase que rotular? Será que a gente pode colar um rótulo na forma de procedimento principal entre esses dois violonistas? Será que Liobé não sabia que o violão pode ser usado como uma orquestra em miniatura? Será que Francisco Tárrega não tinha a capacidade de fazer o violão soar como um quarteto de cordas? A resposta parece muito evidente. Mas existe uma sabedoria em Miguel Liobé quando ele tenta atribuir a cada um desses dois artistas, faculdades ou capacidades diferentes. Ele está falando de habilidades diferentes que todos os artistas têm que desenvolver em algum nível. E se os artistas têm que desenvolver em algum nível, é claro que essas habilidades têm que estar presentes nas nossas salas de aula. Então, professores, conheçam o Opus 35 do Sor. Ao longo do mês, ao longo dessa quarentena, eu vou colocar mais vídeos falando dessa importante série de estudos para violão. E a gente vai poder discutir com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, os elementos técnicos musicais que eles ajudam a gente a desenvolver. Tá bem? Muito obrigado pela audiência de vocês. E não esqueçam que nós temos aí uma live marcada para a próxima terça-feira com o professor Gilson Antunes, da Unicamp. Nós tivemos uma live com a professora Gisela Nogueira, tivemos uma live com o professor Giacomo Bartoloni, que está disponível aqui no canal, e vamos ter essa live com o Gilson Antunes. Estamos aí negociando outras personalidades importantes do violão para conversar com a gente a respeito da música e deste instrumento que congrega a todos nós. Um grande abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.